Como estão, gente? A minha cara de sono, tô com cara de sono. Fui levado aí no. Deixa eu usar um pouquinho de texto na veia aqui. Eu fui levado aí pra fazer uma consulta hoje de manhã. Acordei cedo, né? Fiz a aula do mapa da intimidade, que aliás, tá lançando essas aulas, hein? E aí, cá estou eu. Cheguei às 14, longe, umas 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Um cheiroso texto, né? E acabei dando uma cochilada. Como vocês estão? Falem para mim. Como estão as coisas? Como estão? Como estão? Vou dar uma palhinha num texto aqui que eu estava falando de manhã, que mexe muito comigo. Peraí, eu vou pegar ele. Aliás, final de semana teve camadas dimensionais aqui e tá todo mundo ainda muito mexido, né? A gente tá todo mundo... O que foi esse caminhão que passou em cima da gente, né? Aconteceu muitas coisas. Eu não sei, aliás, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Eu não sei se vocês conseguem compreender que muitas coisas que o Espírito Santo faz, nos comunica e fala pra gente, muitas dessas coisas elas serão discernidas espiritualmente e não no entendimento. Vocês sabiam disso, não? Vivendo várias palavras que você liberou sobre mim no Encontro de Curitiba, hein? Uau! E aí, Lizzy? Que incrível! Que incrível! É tão incrível isso que você está falando, porque literalmente Deus faz essas coisas, porque se eu te falar que eu não lembro uma palavra sequer que eu disse, mas é tão incrível porque o Espírito Santo comunicou o seu coração por meio de pessoas que estavam ali, né? Mas a gente, por exemplo, em um encontro profético a gente ministra muitas vezes, a gente dá muitas palavras proféticas, muitas coisas. E é tão lindo isso, porque é o Espírito Santo que faz, né? Então ele comunica seu coração. E eu sei que isso marca a nossa vida, porque muitas pessoas já profetizaram sobre mim, eu sei o quanto isso marca. E nós somos tão preenchidos, e guardamos essas palavras e começamos a viver, e a gente lembra de onde veio de uma palavra profética, né? Quando Deus, de alguma forma, revelou os sentimentos dele para nós, né? Fico muito feliz que você está vivendo estas coisas, né? Bom, eu estava dizendo o seguinte, não sei se vocês fazem ideia, mas tem muitas coisas que o Espírito Santo comunica pra gente que não vão ser entendidas aqui, mas elas vão ser entendidas aqui, né? Por quê? Porque a nossa mente ela é lógica, o cérebro é lógico, ele precisa de lógica. Por exemplo, se eu falar para você aqui, ó, sei lá, se eu disser assim, ó, eu preciso encontrar uma agulha dentro de um palheiro, né? O que você vai pensar? O seu cérebro vai associar, vai te trazer a memória do que é uma agulha, do que é um palheiro, ou seja, um espaço onde você guarda muitas coisas que vai ser muito difícil você encontrar uma agulha. Ok, seu cérebro consegue raciocinar essas coisas que eu estou dizendo. Mas quando, muitas vezes... só agora eu sei o que isso quer dizer. Mas, muitas vezes, o Espírito Santo vai falar coisas com a gente que não tem lógica, que elas não têm referência nesse mundo, que elas estão além da nossa capacidade de compreensão humana, mas elas são discernidas espiritualmente. Por exemplo, Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos resgatar. E a Bíblia diz claramente que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele está dizendo exatamente?
Que trevas são essas, que luz são essas e que reinos são esses, né? Então, é meio que não se pode literalmente compreender isso na nossa mente, mas essas coisas são entendidas, percebidas e reveladas pelo Espírito. E o Espírito aqui dentro testifica com o nosso espírito o que ele está dizendo, né? Então, aí também está escrito: nós somos, todos quanto creram, deu direito uma herança de ser chamados filhos de Deus. O que exatamente significa ser filho de Deus? Não nascidos da carne, nem da vontade humana, mas do Espírito. Ou seja, nascidos de Deus. O que ele está dizendo? O que isso significa de fato? Vocês compreendem como essas coisas são grandes demais para que a nossa mente possa compreender? Elas são grandes demais para que a nossa mente consiga trazer razão, sentido. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, meu Lorde, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você deseja de verdade viver uma vida mais profunda em Jesus e entender coisas espirituais, você precisa aprender que muitas coisas não vão ser compreendidas na mente. Aliás, existem coisas duras, muito duras, que a gente não pode ser compreendida na mente. Por exemplo, a morte de uma pessoa repentina que a gente ama, a injustiça que esse mundo tem. Aquela pessoa era uma pessoa tão boa, por que ela está passando isso? Enfermidades. Se você for, eu já visitei hospitais, essas coisas todas aí para ministrar Jesus para as pessoas. E você vê crianças num leito ali com uma enfermidade brutal, um câncer, com tantas coisas que a mente da gente fica: como? Como é isso, né? Então, o que a gente aprende com isso? Que muitas... Aí, ó, o Márcio dizendo: atrás de você tem um ser espiritual de fogo, né? E eu respondo para vocês: como você entende isso na sua mente, se não for diretamente no espírito, para você experimentar, sentir e perceber, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você quer de fato, e eu sei que muitas pessoas desejam isso, andar com Jesus, aprofundar a sua vida de intimidade, construir um relacionamento mais profundo, em muitos momentos nós teremos que abandonar a nossa mentalidade, nosso lado racional, para discernir as coisas que Deus está nos ministrando de forma espiritual. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, vó Tereza, uau, muito bem-vinda. Na maioria das vezes, nós estamos tentando entender aqui, mas nós deveríamos tentar sentir aqui, né? Perceber as coisas aqui no nosso coração, porque quando as coisas são entendidas pelo coração, elas são discernidas pelo Espírito. E isto é muito mais profundo do que o nosso intelecto pode explicar. Porque a fé já é algo que é percebida aqui. A fé é o firme fundamento, ou seja, das coisas que não se vê. É um firme fundamento de coisas que eu não estou vendo. Que loucura, não é? O Evangelho está nos convidando para vivermmos uma vida com a perspectiva do Espírito, na visão do Espírito e não na visão da terra. Por isso, tem uma frase que diz: cultive o hábito de ver o invisível. E isso é sensacional.
Então, eu sinto, o Espírito Santo está me falando aqui, que tem muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que elas estão perdidas, confusas com a sua vida espiritual, porque querem entender coisas na mente, quando na verdade elas são discernidas no Espírito. E aí você vai dizer assim: como que eu posso discernir as coisas no Espírito? E eu posso dizer com muita propriedade e simplicidade. Em primeiro lugar, para você andar com Jesus e ir mais fundo, você precisa ser mais humilde. Você precisa se dobrar e se render a uma realidade que você precisa assumir, que você não pode explicar. Você precisa se render a uma realidade que você simplesmente não domina, e simplesmente dizer com todo o seu coração que você não é nada diante dela. E isso precisa de muita humildade, porque aqui no nosso mundo o conhecimento humano muitas vezes é viciante, né? Legal você falar: eu sou formado em teologia, eu sou formado, eu tenho um pós-graduação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, mas isso nada significa se isso não for rendido no altar da humildade, porque nada em nós tem valor a não ser que Deus derrame sobre nós a excelência do poder. Apenas seremos um vaso de barro, mas a excelência do poder está nele. Isso requer muita humildade. E humildade, e muitas vezes eu já disse, mas como disse o apóstolo Paulo, nós precisamos repetir muitas coisas, falar muitas coisas sem se cansar, porque por causa do amor que temos por vocês. Então, pense o seguinte: humildade é o senso, pelo menos estrutural, de dois ambientes. O primeiro desses ambientes é reconhecer com todo o seu coração que nós não somos nada. É um senso comum, de novo, entendido no Espírito, por revelação, que nada somos. Não adianta na mente: eu nada sou. Não, é aqui dentro. Eu nada sou. Eu sei que não é as minhas capacidades. Eu sei que não são as minhas habilidades. Eu sei que tudo que eu tenho significa nada sem Ele. E por outro lado, uma sublime exaltação por revelação no Espírito de que Ele é tudo. E sem Ele, nada do que se fez pode existir, nada do que se criou poderia ter vida, e nada nesse universo está fora do governo e domínio de quem Ele é. Vocês entendem isso? Então, é o contraponto da nossa inutilidade e a grandeza de quem Ele é. Quando entendemos o que Romanos capítulo 3 vai dizer: pois todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis, então essa máxima da realidade de quem Ele é contrapõe a nossa inutilidade, e essa humildade atrai um poder sobrenatural que nos faz sermos quem Ele nos planejou para ser. E a verdade que Ele está gritando para todos os corações que estão me ouvindo é que Ele nos chamou, Ele nos resgatou para que nós sejamos restaurados na nossa verdadeira identidade. E que identidade é essa? Que identidade é essa? A nossa identidade é nada mais, nada menos do que sermos parecidos com Ele e sermos filhos dEle e sermos nascidos dEle. Mas essa verdade, ela é tão poderosa que ela está acima de qualquer compreensão de entendimento humano, mas ela é simplesmente exuberante para uma percepção pura,
humilde e simples o nosso espírito, porque o Espírito Santo carrega o nosso coração, carrega o nosso espírito com tamanha alegria. E isso testifica, ou seja, clarifica, traz certeza e convicção de que somos filhos. Ninguém pode explicar, mas eu sei que eu sou. Não importa o que as pessoas falem, mas eu sei quem eu sou. Não importa a minha circunstância, mas eu sei quem eu sou. Não importa os meus fracassos, não importa as minhas dores, não importa as minhas angústias, não importa o que o mundo diz, não importa o que a situação diz, não importa o que eu vejo no espelho, mas importa o que ele me comunicou no coração. Então essa verdade, ela toma conta de nós e simplesmente nós nos rendemos. E a pergunta que emana de um coração humilde é: como pode ele me amar mesmo sendo assim? Como pode ele nos amar mesmo sendo assim? Como pode ele nos amar tão imperfeitos, tão imprudentes muitas vezes, tão sujos e com tamanha podridão que é revelada pelo um coração desconcertado, sabendo que nada merece, mas que a sua natureza é caída, e a partir disso o poder dele nos dá o privilégio de experimentar quem ele é. É louco isso, não? E quando experimentamos de quem ele é, nosso coração preenche de uma alegria e sabemos: eu sou o filho amado. Eu sou o filho amado. E aquilo nos faz ter razão de viver, de existir e de nos tornarmos essa nova criatura. E ele nos deposita tamanha confiança e tamanho poder excelente que nos dá ainda o privilégio de desfrutar disso por revelação. E ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar como o amor nos preenche, como esse amor nos abraça, nos envolve, nos transforma e nos redime, ou seja, que nos redimiu, que nos transformou e que nos transportou para o reino do seu Filho. E aí o nosso coração se alegra e a gente não sabe explicar, e tá tudo bem. Porque a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações em Cristo e estamos seguros. Não importa se a nossa vida acaba já, não importa se tudo desmorona, não importa se perdemos tudo que na verdade é definido por esse mundo como coisas materiais que para o mundo espiritual são reduzidas a nada, a extrema miséria que não tem o menor valor, mas aonde o mundo caído está dando a sua vida para ter. Mas quando percebemos essa realidade, vemos que o nosso coração não quer estas coisas, porque isso não se pode comparar com quem ele é e com a expressão da mais profunda riqueza que está ecoando dentro de nós, saindo pelos nossos poros, sendo radiante, viva como o sol, mas infelizmente nem todo mundo vê, porque é cultivada no mundo invisível e não tem propriedade terrena. Que mundo é esse que a gente pode sentir e perceber e desfrutar tamanha riqueza que os pobres e miseráveis no seu coração não podem desfrutar? É incrível, não? E como é que a gente, pela humildade e simplicidade do Evangelho, somos inseridos dentro de tamanhas riquezas que os castelos e carros e coisas desse mundo nem podem se comparar,
porque não são a mesma coisa e nunca serão. Entende? O nosso coração muda, a nossa perspectiva muda, as nossas intenções mudam, os nossos valores mudam, o nosso olhar muda, a nossa razão de existir começa a ter um sentido muito mais profundo, e a gente para de correr atrás de coisa, a gente desacelera, a gente se alegra enquanto as pessoas choram, a gente sorri em meio a momentos que são improváveis que a alegria esteja presente, porque e tudo isso é transmitido por um coração. E o coração, em sua excelência de humildade, que é preenchido pelo poder divino, que desce de um pai que está gritando: você é meu filho amado. Então, a resposta do Evangelho para nós, a resposta de Deus para nós, é um amor sem fim que nunca falha. Nunca falha. Nunca falha. Nunca falha em muitos aspectos. Nunca falha em sua comunicação. Nunca falha em suas vibrações. Nunca falha em sua excelência. Nunca falha em sua beleza. Nunca falha em sua majestade. Nunca falha, de expressar para corações humildes e desejosos. Aliás, o desejo é algo muito, muito, muito valorizado no reino invisível, porque assim como anseia nossa alma, assim é. O desejo é um combustível que te leva a experimentar o que um coração puro está buscando. E quando busca, vibra. E quando vibra, atrai. E quando atrai, encontra. E quando encontra, é transformado. E se faz ser suprido pelo desejo simples de estar indo atrás daquilo que deseja. É incrível isso. E por que eu posso falar dessa dimensão e você simplesmente entender? Porque quem comunica é o Espírito e a sua mente provavelmente é limitada para compreender o que o meu coração está vibrando. Percebe isso? Então a mente fica em desvaneio e confusa porque o coração está de olho nas coisas desse mundo. Mas ainda que eu fale de coisas que a sua mente não entende, o seu coração está ardendo em chamas. Porque essa vibração transcende o intelecto e preenche corações sedentos. Simples assim. De uma simplicidade tão profunda, assim como um Deus tão magnífico se desfaz de quem ele é para se transportar a um corpo de um recém-nascido. Como pode a mente humana explicar? Mas para o reino do Espírito, estas coisas são tão simples quanto um entendimento de criança, como entendimento para uma criança. E talvez a gente precise seguir o conselho de Jesus. Está na hora e no momento de voltarmos a sermos crianças. A permitir que a simplicidade da vida, a beleza das cores, e a forma tão simplista de se ver e de perceber a vida tome conta do nosso coração. Talvez na tentativa de compreender quem ele é, simplesmente nos tornamos ridículos. Ridículos, não? Porque é uma busca tão insana para uma coisa tão simples, que são
comunicadas em universos completamente diferentes. O reino do Espírito celebra e está vibrando energia e alegria agora mesmo, mas o reino da Terra está tão materializado e preocupada que tudo está se acabando. As coisas estão sendo corrosivas, destruídas, passageiras. O que se comprou já não se tem o mesmo valor, né? Mas o que se adquire no espírito já se tem a maior valorização que a Terra não pode compreender. E cada dia se valoriza mais à medida que a percepção sobre o valor dessas coisas aumenta. À medida que compreendemos com simplicidade o valor das coisas conquistadas no mundo espiritual, no reino do Espírito, mais ainda elas têm valor. E uma partícula desse universo invisível é muito mais valioso que qualquer coisa que a matéria pode criar. Então, o que eu quero dizer é que esse universo é feito para os humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Né? Bem-aventurado os que choram por causa da justiça. Todas as coisas nesse universo têm um valor assim tão diferente. Só quem percebe, entende, né? O quanto é transformador, o quanto é incomparável. Eu acho que essa palavra talvez, incomparável, incomparável, incomparável. Porque nada aqui no mundo terreno pode se comparar com quem ele é. E no reino invisível, tudo está correspondendo a quem ele é. Pensa, os montes se dobram, as árvores se movimentam, as flores cantam, a grama preenche, a água simplesmente se move. Tudo é diferente. Mas são coisas que são percebidas no reino do Espírito. E a gente precisa decidir que mundo a gente quer andar. Né? Pois é. E ele estava dizendo isso para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Uau! Como que a mente entende isso? Como pode me dar águas vivas? Se você não tem nem balde para pegar água. A mente humana tentando entender. Mas quando ele começa a falar profeticamente, ela veja o que é os profetas. Então me dá de beber dessa água. E você que está aí cansado, sobrecarregado, e buscando as coisas terrenas, eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho uma mensagem para você. Beba da água viva e você nunca mais terá sede. Nunca mais você vai ter sede. Não. Você vai ser preenchido e totalmente compactado, transformado para uma outra realidade. E nada nesse mundo vai fazer sentido ir atrás, porque vamos entender que tudo que precisamos já está em nós. E a nossa sede destas coisas mundanas acabam. E
um senso de pertencimento, um senso de identidade, um poder tão indescritível, uma fé inabalável, uma certeza diante das impossibilidades nos invade. De que teremos coisas? Não, de que somos amados. Isso é suficiente para saciar qualquer fome. Se o amor de Deus não preenche e não preencheu os seus desejos humanos, significa que você não foi transformado. E pode ser que você ainda esteja precisando de águas vivas, mas o que eu quero te dizer é que Ele está entregando isso para todos nós, deliberadamente, gratuitamente, de graça e pela graça, ainda que não merecemos, e as nossas obras simplesmente se acumulam a uma sujeira sem fim, mas uma gota de água viva transborda os rios, enche os celeiros e faz você ser transformado no abrir e fechar de olhos. Eu não sei se você está pronto, mas Ele está dizendo para você: desista de viver por esse mundo tenebroso que nada pode te dar. E Ele está te convidando nesse momento a beber da água viva. Água viva. Simples assim. E estas águas que escorrem de um trono que está simplesmente derramando amor para toda eternidade. A dimensão do trono de vidro, de um amor líquido, está gemendo agora mesmo, desejando preencher o seu coração com a verdade que esse mundo não pode entender. Então se permita ser tocado pelas águas vivas que vêm do trono branco. Elas podem te transformar e te preencher de algo que esse mundo não sabe explicar. Renda-se, se renda, e com uma oração sincera: Jesus, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, e eu preciso de você para encontrar descanso. Que, aliás, o descanso se encontra na dimensão do Espírito, não desse mundo. Ainda que você se deite, ainda que você gaste muito tempo descansando, mas você só pode descansar se beber das águas vivas. Não adianta. Nada no mundo físico, mas tudo no mundo invisível. E quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não estou falando com a sua mente, eu estou falando com o seu coração. E eu sei que Ele está me ouvindo. E Ele está dizendo com todas as palavras: abra a porta do seu coração, porque eu desejo entrar. Abra as portas do seu coração, porque eu desejo entrar. Deixe Ele entrar e beba dessa água. Se Ele entrar, Ele vai fazer morada em você. Ele vai sentar à mesa com você. E você vai desfrutar de um banquete inexplicável. De uma comida que você nunca comeu. De uma bebida que essa dimensão não pode te dar. Ok? E Ele está dizendo: abra, né? E se você quer beber dessa água viva, ela está aqui, pairando nos corações agora mesmo. Então há esperança. Tem gente que disse: olha, não tem mais jeito. Olha, eu não consigo, eu estou cansado, não está dando mais. Porque
Você está preso na dimensão da sua mente, olhando as coisas com os olhos naturais. Mas no mundo invisível, ele simplesmente escuta: não dá mais? Não consigo? Não posso? Não entendo isso. E isso atrai o poder sobrenatural do impossível. O impossível fica: como assim? Ele não percebe? Como assim? Ele não entende? Como assim? Como assim? Se você soubesse quem te pede água, você me pediria águas vivas. Como? Então você que deseja destas águas, eu vejo um rio fluindo aqui nesse momento e ele está tocando os corações sedentos. Se você tem fome e sede dele, beba, né? Beba. Deixa ele te limpar, deixa ele te transformar e deixa ele curar as suas feridas. Deixa ele sarar as suas dores, deixa ele limpar a sua sujeira. Pode ser que você não tenha outra chance. Eu vejo como pessoas que estão à beira de um precipício se segurando assim, ó, pelas pontinhas dos dedos. E ele está dizendo: eu já te disse, eu já avisei, esse mundo não tem nada para você, mas você continua insistindo. Está na hora de se render, está na hora de se entregar, porque o seu tempo está acabando. O Espírito Santo está curando alguns corações aqui. Eu posso ver corações feridos, machucados, que estão em busca de respostas na mente. E ele está preenchendo o seu coração para responder todas as suas perguntas com uma palavra: o amor. O amor responde tudo. O amor é a resposta para tudo. Então, beba desse amor. Se você sente que esse amor está tocando seu coração agora, põe um coraçãozinho para mim, hein? Que eu tenho certeza que muitos corações estão sendo tocados aqui. Absoluta certeza. Como isso pode acontecer? Não importa. Eu sei que pode. Oh. Coloca aí um coraçãozinho. Ó. Ó. Quem tem fome, quem tem sede de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, entende, percebe. Não são palavras persuasivas, mas espírito e poder. Seja tocado pelo amor de Deus. O amor é tudo que você precisa. Simples assim.
isso. E aí, dona Sheila? Obrigado, Jesus, por esses corações que percebem essa vibração, que conseguem discernir estas palavras. E obrigado pelos corações que estão sendo inseridos nessa realidade. Eu vejo corações sendo transportados das trevas para a luz. Então, bem-vindo à dimensão da luz, da alegria, do transbordo, do desfrute e do descanso. Não existe descanso na dimensão da terra, não é? Só na vida Zoe. Então, receba a vida de Deus, né? Receba vida Zoe dentro do seu coração e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio como nunca antes. Você será preenchido. Eu vejo o Espírito Santo preenchendo corações aqui e trazendo respostas a corações feridos. E a mensagem que está gritando de Deus para você é: você é amado. Esta mensagem deveria suprir todas as necessidades do seu coração. Então, deixa essa verdade te preencher. Deixa essa verdade encher você de uma forma que nada mais importe, nada mais tenha sentido e nada mais tenha valor. Simples assim. Se essa mensagem te toca, envie para outras pessoas. Eu estou indo, mas ele está aí eternamente. Simples assim.